Olá, turma, tudo bem com vocês? Vamos dar então continuidade à nossa aula de homeopatia. Hoje é a segunda aula e continuando então falando sobre as escolas homeopáticas hoje, tá? O que são essas escolas homeopáticas? Então, depois que Samuel Hahnemann ele começou a difundir todos os conceitos e fundamentos da homeopatia, ele ganhou vários seguidores pelo mundo inteiro, né? E conforme essa medicina alternativa foi caminhando, novos estilos homeopáticos foram criados, tá? Então, hoje, praticamente, nós temos 4 escolas homeopáticas. O que são essas escolas? 4 estilos diferentes de fazer as prescrições de medicamentos homeopáticos. Então, nós falamos que nós temos a escola unicista, pluralista, organicista e complexista, tá? Esses são os estilos homeopáticos que atuam no mundo inteiro. O método unicista, ou a escola unicista, é a escola mais aceita, é o estilo homeopático mais aceito, tá? A maioria dos médicos homeopáticos trabalham em cima deste método. O que significa isso? A escola unicista foi a que Samuel Hahnemann, iniciou, onde ele fala que um medicamento tem que ser prescrito para restabelecer a força vital do paciente, né? Para que seja alcançada a cura. Só que para isso é prescrito apenas um medicamento de cada vez. Não há mistura de outros medicamentos, justamente para que os sintomas que o paciente venha relatar, eu tenha certeza que não são efeitos colaterais de outros medicamentos que possam ser associados, tá? Quando a gente fala que o método é unicista, o paciente é visto como um todo, né? Então, ele não é só visto para amenizar os sintomas. Então, o médico avalia todo o paciente, toda a história do paciente, para que possa ser prescrita a medicação correta para ele, tá? Então, eu trago um exemplo aqui para vocês, ó. Natrium muriaticum, 12CH. Vamos tentar entender essa prescrição. Eu sei que os nomes são bem diferentes, porque são nomes em latins, né? Então, olha só. Natrium muriático nada mais é do que o nome em latim do sal de cozinha, do cloreto de sódio, tá? 12, o que significa 12? Ele vai ser diluído 12 vezes. C, na diluição, 1:100, no método de Hahnemann, que é aquele método das diluições e das 100 agitações, 100 sucções. O paciente vai tomar 10 gotas diretamente na boca, 2 vezes ao dia. Então, olha só, esse tipo de prescrição é bem característico de uma escola unicista. Por quê? Porque o médico só fez a prescrição de um único medicamento para este paciente. Só por curiosidade, esse medicamento, o natrium muriático, ele é bastante utilizado para casos de ansiedade, depressão, nervosismo, tá? Respeita a lei da semelhança, semelhante cura semelhante. Aí alguém pode perguntar, mas o que isso tem a ver com ansiedade e depressão? Só uma historinha, vamos tentar entender. O sal de cozinha, ele é um cristal, né? Extremamente branco, né? Coloração forte, porém, se eu misturar em água, ele não se dissolve completamente, mas se eu aquecer essa água, a sua dissolução é mais fácil. Exatamente é esse paciente, né? É um paciente que tem uma característica forte, marcante, que ele pode entrar em situações e ele não se abala completamente, mas se ele ficar muito tempo nessa situação, envolvido nessa situação, ele pode apresentar uma certa fragilidade, que seria comparada ao aquecimento da água, tá? Então, por isso que semelhante cura semelhante. Então, o paciente que é diagnosticado com uma crise de ansiedade, depressão, dependendo da situação, o medicamento utilizado é o natrium muriático, tá? A segunda escola é a pluralista. Essa pluralista é totalmente diferente da
unicista, né? Aqui eu posso ter prescrições de 2 ou mais medicamentos, porém, eles não serão tomados juntos ao mesmo tempo, tá? De forma concomitante. Eles são administrados em horários totalmente diferentes um do outro, em horários distintos, tá? Quando um médico resolve adotar a escola pluralista, é porque ele está querendo diminuir os sintomas que o paciente está relatando. Às vezes esse paciente chega com tantos sintomas lá que o médico não consegue identificar qual realmente é a causa dessa patologia. Então o que ele faz? Ele prescreve 2 medicamentos, por exemplo, para tentar amenizar um sintoma, para deixar mais claro qual que é a causa da patologia deste paciente. Então, olha só, um exemplo, pulsatila 6-CH. Então, tomar 6 glóbulos pela manhã. Nas próximas aulas eu vou falar um pouquinho das formas farmacêuticas homeopáticas, tá? Vocês viram gotas e existem glóbulos também. Então, esse paciente vai tomar essa medicação aqui, ó, pulsatila 6-CH, ou seja, foi diluído 6 vezes na diluição 1:100, e no método de Hahnemann, né, das 100 agitações. E ele vai tomar 6 glóbulos, 6 bolinhas pela manhã. E esse mesmo paciente vai tomar essa daqui, ó, sépia, 12-CH, só que na forma de gotinhas. Tomar 10 gotas à noite, tá? Então, sépia é uma outra medicação, 12, ou seja, serão feitas 12 diluições na forma 1:100, respeitando o método de Hahnemann. Só por curiosidade, pulsatila são flores, tá? E sépia é uma tinta retirada do polvo, tá? Sabe aquela tinta escura que o polvo solta? São esses 2 princípios ativos que são utilizados, tá? Escola organicista. Essa escola organicista, ela é mais prescrita em casos veterinários. Como assim? Veterinário também prescreve? Prescreve. Nós temos médicos veterinários homeopáticos, tá? Então, vocês devem lembrar que uma das leis, o segundo pilar da homeopatia, era a experimentação no homem-são, né? Por que eu tenho que experimentar a medicação no homem sadio? Porque ele vai relatar quais são os sintomas que ele está sentindo após ter feito o uso da medicação. Então, aí eu tenho um panorama geral do que aquela medicação pode fazer com o paciente. Essa lei não consigo aplicar em animais, porque os animais não relatam, né, qual é os sintomas que eles estão apresentando. Então, essa escola organicista, ela trata o órgão afetado. Então, por isso que ela é bastante utilizada em classe veterinária. Como o animalzinho não vai relatar quais são os sintomas que ele está sentindo, então é mais indicado eu tratar apenas os sintomas, né, desse animal. Perdão, gente. Tratar os sintomas desse animal. Então, eu trato apenas o órgão afetado. Se ele está com problema no fígado, se ele está com problema no intestino, se ele está com problema na patinha, se for uma fêmea, se está com problema no útero. Ou seja, eu acabo fazendo um tratamento polimedicamentoso. Por que isso? Porque eu vou aplicar, né, administrar medicamentos para cada sintoma que o paciente, no caso o animal, está apresentando, tá? E indiferente, essa associação pode ser feita na mesma posologia ou não, em horários distintos ou no mesmo horário, tá? Então, para o homem, o paciente humano, essa escola organicista, ela não é muito bem aplicada, tá? Então, ela é mais utilizada para a classe veterinária. E por último, os complexistas, que talvez seja a homeopatia mais difundida que nós temos hoje, né? Então, são medicamentos homeopáticos associados na mesma formulação. Eu tenho vários princípios ativos no mesmo medicamento. E aí vocês vão me perguntar, qual é, né, essa medicação? Olha só, os complexos Almeida Prado, vocês já devem ter conhecido isso em alguma farmácia que vocês foram. Os complexos Almeida Prado, eles são vendidos, né, nas drogarias, sem receituário.
Mas eu não posso falar que ele é 100% homeopático. Por quê? Para ele ser 100% homeopático, ele tem que respeitar aquelas 4 leis, né? Vocês lembram? Lei da semelhança, aonde o medicamento aplicado tem que desenvolver os mesmos sintomas que o paciente relata. Aí ele aceita, tá? Então, Almeida Prado respeita essa lei. Experimentação no homem são. Para ele ser homeopático, ele foi, então, testado no homem sadio. Ok. Doses infinitesimais, né? Então, ele também respeita, porque ele também é diluído. Ele também é 1CH, 2CH, 3CH, 6CH. Porém, ele não é um medicamento único, né? Para ser um medicamento único, o paciente faz o uso de apenas um princípio ativo por vez, justamente para não ter confusão nos sintomas. E na escola complexista, que são os complexos Almeida Prado, são vários medicamentos, são vários princípios ativos homeopáticos dentro da mesma formulação. Além do que, vocês lembram que eu comentei com vocês que o medicamento homeopático ele não pode ser compartilhado, né? Ele não pode servir para 2, 3 pessoas, como eu tô com dor de cabeça, eu tomo uma dipirona, você toma uma dipirona, né? Como na alopatia. Na homeopatia, cada medicamento é exclusivo para o próprio paciente. Já na escola complexista, não. Como eles são medicamentos já comercializados prontos, né, são fórmulas prontas, então vários pacientes acabam comprando o mesmo tipo de medicamento. O mais conhecido é o 46, o complexo 46. Vocês em algum momento da vida já devem ter visto ele, ouvido propaganda ou até mesmo ter feito uso. Olha só, o 46 ele é utilizado para prisão de ventre, né, intestino preso. O seu principal princípio ativo é o sene, que ele é laxante, né? Então, olha só, vamos tentar entender. Se ele é um laxante, ele solta o intestino. Semelhante cura semelhante, né? Então, ele é para soltar o intestino. Eu estou fazendo uso de uma medicação que ela é um fitoterápico, são as folhas da sene, dentro do complexo Almeida Prado, dentro do medicamento que é considerado homeopático. Então, por isso que ele não é considerado 100% homeopático, porque ele não respeita todas as leis da homeopatia, tá? Mas tá aí, tem gente que usa, gosta, tem efeito sim. Como que são feitos esses números, né? Para cada número é uma indicação. Então, 46 é o mais indicado, ele é utilizado como forma de laxante. Aí nós temos o 3, que ele é bastante utilizado para tratamento de rinite, 28 dores de garganta, 32 ansiedade e assim vai. Então, são vários números, né? E conforme é o número, é um tipo de patologia. Então, por isso que eu falei para vocês que essa medicação, essa escola homeopática complexista, ela acaba sendo mais divulgada porque é de fácil acesso à população, tá? Tá pronta aí nas drogarias. Mas é uma escola homeopática, a gente não pode deixar aí passar, tá? Mas lembrando que a escola unicista é a escola mais aceita porque respeita todas as leis, todos os 4 pilares da homeopatia difundido por Samuel Hahnemann. Tudo bem? Se vocês tiverem alguma dúvida, só me chamar e aí a gente conversa, tá bom? Obrigada, gente. Até mais. Beijo. Tchau, tchau.